Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Mandando um abraço aqui para minha amiga jornalista Janaína Mulatinho e seu esposo Alexandre Mulatinho também, obrigado pela presença sempre aqui na nossa Band Natal. Wagner Araújo, secretário de Projetos Especiais do Governo do Estado, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson, muito obrigado. É um prazer estar aqui falar com você, com seu telespectador. Como secretário de Projetos Especiais do Governo do Estado, qual é a sua pauta, né? Qual é a sua carta de responsabilidades dentro desta área de governo? Muito bem, o governador Robson nos convidou para integrar o seu governo e nos deu uma missão muito clara: gestão de projetos e metas. O governo está chegando na metade, aliás, já passou, né, da metade do mandato, e ele está bastante interessado em fazer com que os compromissos e as possibilidades que o Estado tem de realizar os seus projetos possam avançar. Até aqui, muito foi feito em termos de preparativos, de elaboração de planos de projetos, e agora é o momento de haver as chamadas entregas. A população espera que o governo, que o governador, assim como todo governante, cumpra com aquilo com que se comprometeu. E o governador tem feito um grande esforço para exatamente fazer isso, para cumprir esses compromissos. E muitos desses compromissos passam por uma série de questões burocráticas, legais. Tem a questão também de recursos, né? Hoje nós vivemos num cenário... Vamos só fazer uma alteraçãozinha no seu microfone, está com um pequeno probleminha. Mas enquanto isso, mandando um abraço para o pessoal que nos acompanha pelo Instagram, a nossa telespectadora Lu Guerra, lá do Rio de Janeiro, acompanhando nosso programa Boa Tarde Cidadão. Obrigado pela audiência. Vereador Sandro Pimentel, obrigado pela sua audiência também. Kelvin Juan, ligado conosco. Elias, jornalista, aqui com a gente também. John Malveira, é isso? Está ligado conosco, e também Bruno Spinelli, obrigado pela audiência de vocês, como também o Ângelo Márcio Silva, muito obrigado pela participação de sempre aqui, né? E também o locutor Diogo Lima, chegando agora no nosso Instagram, @RobsonCidadão. Muito bem, Wagner, então retomando o que nós estávamos falando. Perfeitamente, a nossa missão, a missão que o governador Robson nos deu foi de assumir essa Secretaria de Gestão de Projetos e Metas de Governo, tendo em vista que agora estamos aí iniciando a segunda metade do mandato, e o governador está focado, fortemente interessado em cumprir metas e ações com as quais se comprometeu, não só na campanha, mas já depois de governador. Nós vivemos num cenário de crise, de dificuldade, de escassez de recursos, uma queda brutal de receita, de arrecadação, mas o governador não tem se curvado a essa situação. Ao contrário, tem ido para cima, tem feito um esforço de buscar outras formas, né, de realizar ações. Aliás, o próprio Wagner, que também já foi secretário de Planejamento do Governo do Estado, talvez esteja até, de certo modo, assombrado com a queda de receita, sobretudo dos repasses federais de royalties e de fundo de participação dos estados. Houve o que a gente chama em economia de tempestade perfeita, né, hoje no Brasil e no Rio Grande do Norte. Pior ainda, porque nós, além de sofrermos os efeitos da crise econômica, da redução de receita, na redução da atividade econômica, com a recessão que estamos vivendo, o Rio Grande do Norte é um estado nordestino que enfrentou uma das piores secas da história, da nossa história, do que se tem notícia. E também na parte de recursos de receitas públicas, a redução em duplo nível da receita do petróleo, da Petrobras, do royalty de petróleo, né? Porque houve uma redução da produção, a diminuição da produção, e houve uma redução brutal também no preço do petróleo, do barril de petróleo no mercado internacional, que batia aí na casa dos $100 e que ultimamente estava entre 30 e 40, chegou aí a $40. Então, é uma situação realmente que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, infelizmente. Muito bem. Secretário, e dentro desses projetos especiais, né, quais seriam os 2, 3, 4, por exemplo, principais que o secretário poderia compartilhar conosco, que estão sob o seu acompanhamento? O programa RN Sustentável, que, aliás, está para mudar de nome, ele vai ser, inclusive, um nome bastante parecido com a sua marca de atuação, que é o Governo Cidadão. Governo Cidadão, muito bem. Isso está em processo de transição, mas depois a gente volta aqui para apresentar. Mas o fato é que esse programa ele é um programa multissetorial, ou seja, ele atua em várias áreas de políticas públicas e em todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Mas ele atua, um dos principais componentes dele é o desenvolvimento econômico sustentável, né, de incentivo à atividade econômica, e para isso a gente está atuando na área de turismo, melhorando a atividade turística do Estado, né? Estamos atuando na área de fruticultura irrigada, na área de
pecuária leiteira, enfim, várias ações nessa área. E também na área de serviços públicos, saúde, segurança e educação, que são áreas de extrema prioridade, onde está, assim, e são as áreas que estão sentindo os maiores efeitos da crise, da falta de recursos. Há um edital, inclusive, específico para a área da fruticultura, por exemplo. Isso, mas antes de falar dessa fruticultura, eu só queria dizer, por exemplo, para as pessoas entenderem, né, e você também, na sua pergunta anterior, o que é que, de fato, esse programa está fazendo, o que é que o governo Robson está fazendo nessa área. Está fazendo aqui um investimento de 174 milhões de reais em hospitais, em saúde pública, com a implantação de um centro de referência de atenção à mulher e oncologia, com a construção do Hospital da Mulher em Mossoró, que vai ter uma licitação agora até o final desse mês, um hospital que vai custar 50 milhões de reais. Nós temos já em obras aqui em Natal um centro, um laboratório de citopatologia, que é um laboratório que faz exames de prevenção e do câncer, principalmente do câncer feminino, daqueles que atacam a mulher. Mas de forma geral para toda a sociedade. Para construção e equipamento? São recursos para construção e equipamento, para deixar funcionando. Essa obra já está em andamento. Nós temos, assim, uma reforma de 7 hospitais regionais, reestruturação, algumas já sendo iniciadas, a ordem de serviço já foi dada. Temos a instalação de tomógrafos nas principais regiões do estado, um tomógrafo em Mossoró que já está funcionando e um em Caicó que foi entregue agora, deve funcionar em breve. Então, são ações como essa que o programa está realizando. Por exemplo, você coloca um tomógrafo em Mossoró, evita a transferência em massa de pacientes para Natal. A ambulancioterapia. A ambulancioterapia. Se você tem um laboratório de citopatologia que vai fazer o diagnóstico precoce do câncer, você evita mortes. E você evita que as pessoas tenham que, às vezes, por conta da demora de um exame, termina por fazer com que as pessoas, quando descobrem a doença, diagnosticam aquela doença, ela já não possa mais ser curada, por exemplo. Então, são ações como essa que o governador Robson está fazendo através desse programa, aproveitando esse recurso tomado de empréstimo do Banco Mundial, e que é a nossa missão conduzir e coordenar essas ações. Secretário, acredito que não é exatamente a sua área, mas alguma informação do governo, informação oficial em relação à decisão do Tribunal de Contas do Estado que paralisa, né, visa paralisar, infelizmente, não sei se tem política no meio disso, mas paralisar as obras da Avenida Engenheiro Roberto Freire, que já estava para iniciar? Não, então, essa é uma informação que nós acabamos de receber, né, nos tomou de surpresa. Não sei se o tribunal, do ponto de vista legal, o Tribunal de Contas, ele tem esse condão, essa atribuição, né? Me parece que isso é algo que só deve ser submetido à Assembleia Legislativa, que ao final, pelo que diz a nossa Constituição Estadual, é quem tem esse poder para fazer isso, claro, mediante solicitação, requerimento, embasamento por parte do Tribunal de Contas. Mas com certeza isso deve ser algo que deve ser superado muito rapidamente. Voltando à questão da fruticultura, serão 9 milhões que o governador está liberando para pequenos fruticultores. O Rio Grande do Norte tem na fruticultura uma das suas principais vocações econômicas. Nós exportamos fruta, é a nossa principal pauta de exportação. São recursos direcionados a fundo perdidos ou são empréstimos aos pequenos agricultores? São recursos a fundo perdido para entidades associativas de pequenos produtores, cooperativas e associações de produtores. O recurso chega direto para as atividades que eles desenvolvem? Perfeitamente. A lógica é a seguinte: existem grandes empresas atuando em fruticultura no estado, tem grandes áreas, tem estrutura para exportar, mas os pequenos que não têm essa estrutura, como é que eles fazem? Eles ficam à mercê do grande. Então, nós queremos que haja uma boa convivência entre o pequeno, o médio e o grande. E para isso o governo... de repente até o pequeno produzindo e levando para o grande e exportar, por exemplo. Semelhante ao que acontece com frango no sul do país. Perfeitamente. Né? E ele precisa também ter a opção de ter estrutura adequada para comercializar a sua produção. E aí, nesse caso, ele cria uma associação, ele tem uma cooperativa e o governo está liberando recursos para essa cooperativa, essa associação, construir estruturas, galpões, equipamentos de embalagem, equipamentos de beneficiamento dessa produção para que ele possa vender diretamente, verticalizar a produção, ou seja, vender direto para o mercado consumidor sem atravessar a dor, sem nenhuma dificuldade. Isso é um fortalecimento que o governador está fazendo numa atividade que gera emprego, gera receita, gera renda. Mesmo na dificuldade de crise, no cenário de crise, é uma ação que o governo está fazendo exatamente para tentar combater a crise. E está chegando uma aguinha de chuva que vai ajudar também, né?
Com certeza. Que maravilha. Graças a Deus. Secretário, uma pergunta do telespectador nosso através do Instagram, o Cristiano Mendes. Ele gostaria de saber se a estrada nova da Pipa está nesse projeto que o secretário está acompanhando. Sim, a Estrada Nova da Pipa é um projeto que o governador coloca como uma de suas prioridades. Nesse momento está se estudando a possibilidade, inclusive, de fazer uma concessão, junto de um pacote de concessões que está se buscando fazer, mas essa é uma das prioridades do governo. A Pipa é um destino turístico nacional, né, que tem uma forte presença internacional que vende, que alavanca o turismo no nosso estado, e tem esse problema de acesso ali, que é um tanto quanto complicado, difícil, né, e essa estrada ela será, portanto, um impulsionador, né, uma valorização desse grande atrativo, esse grande destino turístico que é a Pipa para o nosso Rio Grande do Norte. Em relação ao Parque Industrial de Extremóis, o que é que nós temos de informação, secretário, concreta para as pessoas daquela região, para gerar emprego e renda? Na verdade, ele é o Parque Tecnológico. Tecnológico. Isso, que é um dos projetos do programa que nós estamos conduzindo, que o governador Robson colocou como prioridade. Já foram realizados Parque os Industrial estudos. Goianinha, né? Isso, os estudos estão sendo concluídos nesse momento, projetos, e as obras não devem demorar a iniciar. É um projeto que vai fazer com que o Rio Grande do Norte passe a ter, vamos chamar assim, um laboratório, um centro de formação para lidar com as suas vocações econômicas, em especial as energias renováveis, a eólica e a solar. Você veja que o Estado produz energia eólica, por exemplo, tem um grande potencial, mas não existe mão de obra local sendo preparada para essa atividade. Vem tudo de fora, não é? A própria indústria não está preparada para lidar com esse novo mercado, com essa atividade. Então, é necessário que, já que nós temos isso como uma vocação, já que a tecnologia permite que hoje se gere energia a partir dos ventos que nós temos no nosso litoral, que nós façamos o dever de casa, e o governador Robson está fazendo isso, de criar uma estrutura local de formação, de preparação, de desenvolvimento científico e tecnológico para aproveitar e para, vamos dizer assim, tirar o melhor proveito através de emprego, renda e atividade econômica no Estado a partir dessa vocação natural. Secretário, o tempo passa rápido, eu quero agradecer a sua participação e, rapidamente, por gentileza, qual é a sua principal meta como secretário? Rapidamente. Tirar do papel, e essa é a determinação do governador Robson Faria, tirar do papel os quase 800 milhões de reais que esse programa, que esse empréstimo do Banco Mundial colocou à disposição do Rio Grande do Norte, para fazer com que todas essas ações possam estar executadas ao final do prazo, que é dentro do prazo de 2 anos. Muito obrigado, secretário Wagner Araújo, pela sua presença. Eu aqui agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras conversas assim, aproveitando a sua grande audiência. Muito obrigado. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta com Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento